Olá pessoal, voltamos. Tivemos um probleminha técnico, mas estamos aqui de volta. Me ajudem pessoal, onde que eu parei? Bom, vamos para outra pergunta? A última pergunta que a Isabel tinha feito. Isabel, como eu te disse, é um tema complexo, mas espero ter contribuído de uma certa forma para você entender. Então, no nosso terreiro, as entidades podem se manifestar porque cada um tem a sua especialidade e naquele momento pode atender de forma mais pontual aquele consulente, aquele assistido. Ok? Próxima pergunta, vamos lá. Falem alto. O Ale Pilil está perguntando, por que alguns médiuns têm mais de uma entidade? Exemplo, 2 Exus. Perfeito. É importante a gente lembrar que a nossa coroa, ela é conduzida de várias energias, de várias entidades. Então, nós temos aquelas entidades que fazem parte diretamente da nossa coroa através dos nossos orixás que nós trazemos no nosso Ipori, e nós temos entidades que não se manifestam, nós temos orixás que não necessariamente fazem parte da nossa coroa e que as entidades trazem a força desses orixás. Então vou dar um exemplo. Pode ser que na conjuntura do meu ori, da minha coroa, eu não traga nenhuma entidade de Oxóssi, por exemplo. Eu não dentro da minha coroa eu não traga o orixá Oxóssi. Então eu não tenho diretamente uma entidade desse orixá. Nada impede que alguma outra se manifeste vindo trazendo a força desse orixá. Existem pessoas, existem médios, babás ou iás que trazem 3 caboclos, 3 exus, enfim. Não há nenhum impeditivo. Cada uma dessas entidades virá em uma energia com um propósito. E não é obrigatório, Ale, que aquele médium traga todas as entidades. Pode ser que um médium, num determinado momento, traga 2 baianos ou 2 caboclos e não traga nenhum boiadeiro. Não incorpore nenhum boiadeiro ou não incorpore nenhum cigano. Isso faz parte. Não necessariamente o médium precisa trazer todas as entidades. Mas ele pode sim trazer 2 entidades da mesma egrégora. Mas dificilmente essas entidades trarão o mesmo orixá, serão descendentes do mesmo orixá. Por exemplo, dificilmente 2 caboclos que incorporam no mesmo médium serão do mesmo orixá. Por exemplo, 2 caboclos de Xangô. Geralmente vai vir um em uma determinada vibração e um outro guia, um outro caboclo numa outra vibração de um outro orixá. Mas isso é normal, não há esse impeditivo. Pode-se trazer 3 de uma determinada egrégora, que o médium tem uma afinidade maior, e pode não trazer nenhuma de uma outra egrégora. Isso é normal. Abraço, Ale. Vamos lá? A Vera está perguntando, gostaria de saber se após o médium se afastar do terreiro e retornar para trabalhar, os mesmos guias de luz que o acompanharam podem estar com ele novamente? Perfeito. Boa pergunta, Vera. O que a gente tem que entender? Quando a gente se prepara, quando a gente ainda está no Orum e se prepara para vir para a Terra, para o Aie, a gente já traz desde o Orum essa egrégora formada, essa coroa formada. Então, nós já temos dentro desta coroa os nossos orixás e as nossas entidades que vão nos assistir durante a nossa jornada terrena. Então, eu vou dar um exemplo ainda além, Vera. Vamos supor que você é uma médium de Umbanda, que começa a trabalhar na Umbanda, e depois de um determinado período você decide não ser mais umbandista, não trabalhar mais na Umbanda. As suas entidades vão se afastar de você? A resposta é não. Elas continuam contigo até a sua passagem, até a sua volta para o Orum. Porque este foi o acordo, o combinado, né? Este foi o propósito de vocês antes de você vir carnalmente para a Terra. Então, antes de você vir, já estava pré-determinado que você teria um conjunto de entidades e de orixás na tua coroa. Então, se você mudar de religião amanhã, vamos supor que você é uma filha de Iemanjá. Você saiu da Umbanda
e foi para o protestantismo, você vai deixar de ser uma filha de Iemanjá? Não. Você continua sendo uma descendente de Iemanjá. A mesma coisa acontece com as nossas entidades. Você pode estar numa outra religião e a entidade não vai deixar de estar ao seu lado. Simplesmente, ela vai te auxiliar de uma outra forma. Ela vai te ajudar de uma outra forma para que você ajude as pessoas também de uma outra forma. Mas a entidade, ela fica desde a sua chegada no Aie, na Terra, durante toda a tua passagem de encarnação, até a tua volta para o plano espiritual. Durante todo este período, a sua coroa continua contigo, independente da sua opção de se manter na Umbanda ou não. Ok? Se ficou com alguma dúvida, pode perguntar de novo. A Silvinha está perguntando: qual o próximo passo de evolução da Umbanda, no seu ponto de vista? Então, Silvia, boa noite. Eu acho que antes da gente pensar na evolução, a gente tem que pensar ainda um pouco no quadro atual que a gente vive dentro da nossa religião, né? A nossa religião ainda é uma religião com muitos folclores, com muitos mitos, com muitas lendas, e aonde o médium se preocupa muito mais com a questão do ego, da vaidade, da soberba, do orgulho, do que necessariamente da prática da caridade, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi tão maravilhoso, dando a sua definição da Umbanda, dizendo que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Ele já fala isso de uma forma muito sábia há 108 anos atrás. Por quê? Ele já tira o médium como centro das atenções. Ele já tira o médium como detentor do poder. O poder é da entidade. O médium já diz: somos meros medianeiros, fazemos apenas, né, a ligação desses portais. Somos medianeiros, fazemos essa interface, mas o poder, ele é todo da entidade. Isso a gente não pode esquecer. Então, antes da gente pensar nos próximos passos evolutivos, eu acho que a gente precisa primeiro alinhar e adequar algo ainda da nossa realidade, que é o ego exacerbado de muitos médios, o orgulho, a vaidade, a competição entre terreiros, um terreiro sendo melhor que o querendo ser melhor que o outro, um pai de santo querendo ser melhor que o outro, eu sei mais que o outro, querendo arrebatar mais filhos para sua casa. Enfim, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar um pouco mais na Umbanda atual, para depois pensar numa evolução da Umbanda. Assim como a Umbanda já evoluiu muito até hoje, assim será para frente. Pessoal, encosta um pouco essa porta, por favor, que a minha voz vai ficando mais... Tá friozinho aqui? Vai ficando mais seca e eu não consigo falar. Por gentileza. Então, o que é importante a gente entender? A gente tem que pensar mais... No hoje, a gente tem que pensar mais na nossa Umbanda atual, que ainda precisam de alguns ajustes, né? É uma Umbanda que a gente precisa pensar mais na caridade ao próximo, pensar mais no trabalho para com o nosso semelhante. Não estou dizendo que as festividades, que os festejos são errados, mas ainda existem muitas Umbandas que se preocupam muito mais com festas, com festejos, homenagens, do que propriamente dito com o trabalho. Você acompanha algumas realidades que as festas são maravilhosas, são fantásticas, e você acompanha as giras desses locais, em 1h30 a gira acaba, ou seja, é uma coisa muito mais mecânica, muito mais simplista, com festejo muito maiores. Eu acredito que tem que ser o contrário. As giras têm que ser maiores e os festejos menores. Por quê? O orixá não precisa do festejo. O orixá já sabe quem ele é. As nossas entidades já sabem quem são. Na verdade, esses festejos nada mais são do que formas de nos ligarmos a eles. Mas existem muitas outras várias formas de fazermos esse elo sem tantos festejos ou festividades. Como eu disse,
Não critico quem o faça, mas acho que a gente precisa pensar muito mais de como fazer a caridade ao nosso próximo, ao nosso irmão, do que necessariamente somente com as festividades. Espero ter sanado a sua dúvida. A Ingrid está fazendo uma outra pergunta. Vamos lá. O comportamento do filho dentro da corrente influencia na corrente? Sim, de forma total. O que é importante a gente entender? O terreiro, ele é um mundo paralelo, né, ao nosso mundo, vamos chamar de profano. Então, a primeira coisa que temos que fazer ao irmos para um terreiro é o quê? É lembrarmos que os nossos problemas, por mais que falemos, mas a gente não pode esquecer do nosso problema do dia a dia quando entra do terreiro. A gente esquece? Na totalidade, é claro que não. Mas temos que trazermos conosco, a partir do momento que entramos para dentro da corrente, esta imparcialidade. Temos que procurar deixar a maioria, né, dessas energias mundanas fora, para que possamos nos dedicar integralmente ao sagrado. Não adianta eu estar dentro do sagrado pensando na conta que eu vou ter que pagar amanhã. Eu não vou conseguir nem pagar a conta e não vou conseguir me dedicar ao sagrado. Então o comportamento, sim, ele influencia. Quanto mais profano você entra para o sagrado, mais dentro do sagrado você vai ter atitudes profanas. E é óbvio que isso vai interferir tanto na incorporação, quanto no camboneamento, no auxílio do trabalho. Então, entrou para dentro do sagrado, temos que nos conscientizarmos que estamos dentro do sagrado e temos que estarmos prontos para o sagrado. Por isso é interessante, sempre antes de ir para uma gira, fazer um banho de defesa, tomar um banho de ervas, tomar um banho de essências, de sal grosso, enfim. Inúmeros banhos que a gente pode tomar, que nesses banhos a gente consiga já perceber que já estamos saindo do profano e que já estamos induzindo o nosso mental para o sagrado, para a realidade sagrada. Além de energeticamente essas essências ou essas ervas, esses banhos, nos preparar para esta comunicação entre o Aie e o Orum. Ok? Espero ter tirado sua dúvida, Ingrid. Um beijo. O Elias está perguntando, de onde vêm os termos pai de santo, mãe de santo? Perfeito. Na verdade, Elias, deveria ser o contrário, né? Na verdade, quando a gente fala que somos pais do orixá, na verdade os orixás são os nossos pais, né? Em algumas umbandas ou em alguns candomblés, utiliza-se o termo zelador de santo, né? Que você cuida, zela daquele orixá. Por um outro lado, existem outras terminologias dentro da nossa umbanda que substituem o termo pai de santo. Então a gente tem uma visão brasileira e uma visão africana para o termo, né? Então, numa visão nacional, uma visão brasileira, a gente pode entender o pai de santo como dirigente espiritual ou como um sacerdote de umbanda. São nomenclaturas utilizadas comumente nos terreiros. E na visão iorubá, na visão africana, existe o termo babalawo ou babalawô, onde babá significa pai e awo significa o segredo. Então babalawô é o pai do segredo. Ou também babalorixá, que seria babá pai e orixá, o orixá, né, as divindades. Então o pai do orixá. Na minha realidade, na minha prática umbandista, eu prefiro a nomenclatura dirigente espiritual. Por que dirigente espiritual? Porque todos nós somos iguais dentro de um terreiro. Todos nós temos a nossa importância. Todos nós temos as nossas qualidades. Obviamente que precisa de um líder, né? Precisa de alguém para dirigir através da sua vivência,
Óbvio que todos os dirigentes ou os babás têm uma vivência na Umbanda muito grande, já precisa ter vivido muito da prática de um terreiro, da prática da vivência do dia a dia, da teoria da Umbanda, precisa conhecer muito a teoria da Umbanda, das religiões afros, para poder, num determinado momento, se preparar para o sacerdócio, para ser um dirigente. Então, na minha casa, eu prefiro o termo dirigente espiritual. Não gosto muito do termo pai do santo. Eu acho que nós somos filhos dos orixás e não pais, né? Um abraço. Vamos lá, mais alguma pergunta? O Thiago Brito está perguntando: homem pode trabalhar com pombagira? Se não, por quê? Perfeito, Thiago, a sua pergunta. Uma coisa que a gente precisa diferenciar dentro da Umbanda, dentro das religiões afro, é a questão do princípio masculino e princípio feminino com sexualidade, ok? O que nós precisamos entender? Se a Umbanda acredita na prática da reencarnação, a gente tem que lembrar que em cada momento dessas encarnações estaremos numa roupagem física diferente. Ora homem, ora mulher, ora homem, ora mulher. Então, eu vou dar 2 exemplos para você. Dentro dos terreiros de Umbanda, existem terreiros que não dão, por exemplo, uma iabá, uma mãe na coroa, como sendo um orixá de frente de um filho. Que para mim não tem o mínimo fundamento isso. Eu posso ter um filho dentro da minha casa, um homem, que seja filho de Yansan. Isto não significa que ele é homossexual por trazer uma iabá de frente. Na verdade, significa que ele traz características dessa orixá. Isso não o faz mais ou menos homem por ser filho de uma iabá. O que também não o difere de uma mulher trazer como seu orixá de frente, seu eledá, um oboró, um pai, por exemplo, Ogum. Isso não a torna mais masculina. Na verdade, isso lhe traz características próprias desse orixá. Lembrando, se temos a reencarnação, hoje esse meu filho, vou dar o nome de Zezinho, hoje o Zezinho é da Yansan. Amanhã ele volta como Mariazinha. Ele também vai ser Yansan, porque esta é a essência, a descendência espiritual dele. Então amanhã ele vai ser a Mariazinha de Yansan, depois o Francisco novamente de Yansan, depois a Bárbara de Yansan. Durante o processo encarnatório, este orixá não muda. É a nossa descendência, é a nossa essência. Então, independente da encarnação, esse orixá permanece. Ok? Então, para nós, isto é mito, é lenda. Assim como as entidades. Isto das entidades, Tiago, é muito mais uma questão preconceituosa. Se você rodar qualquer terreiro de Umbanda por aí, e você vê uma mulher incorporada com um caboclo, com um preto velho, com um baiano masculino, né, um guia masculino, é normal. Se você vê um homem incorporado com pombagira, ou com cabocla, ou com preta velha, o homem pode ter tendência à homossexualidade. E não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, o homem ele vai canalizar através do seu poder de incorporação a energia daquela entidade. E o fato do homem receber a pombagira, ou a cabocla, ou a preta velha, não o faz sexualmente mais homem ou menos. A entidade está além do preconceito mundano, do preconceito profano. Então, na nossa casa, os homens recebem as iabás, as mães, as mulheres recebem os pais, os oborós, e assim se dá com as entidades também. O homem pode receber entidades femininas e vice-versa. Como eu disse, estamos trabalhando as características dessas entidades e não a sexualidade delas. Ok? Dúvidas? Pode perguntar de novo. Mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal? A Solange está perguntando: com relação aos banhos de defesa, todas as pessoas podem tomar o mesmo banho ou difere de pessoa para pessoa?
Então, aí nós temos uma diferenciação. Banhos de defesa, sim. Banhos de coroa, de amaci, como a gente chama, né? Banho de orixá, não. Cada médium, através do seu ipori, através da sua conjuntura energética da coroa, tem determinados banhos que ela precisa tomar e que ela pode tomar para que a coroa dela, o ori dela seja banhado. Que não são todas as ervas que se podem colocar na coroa, dependendo do orixá daquele médium. Mas banho de defesa, sim. Por exemplo, um médium pode tomar um banho de sal grosso para defesa, pode tomar um banho com espada de Ogum ou espada de Yansan, um banho de alfazema. Então, o banho de defesa, ele pode ser tomado por qualquer médium do pescoço para baixo. Banho do teu ori, das tuas entidades ou dos teus orixás, aí é recomendado da cabeça para baixo, mas com ervas próprias. Banhos que a gente vê para descarrego de energia, banho de defesa, pode se tomar normalmente sem essa distinção, ok? Um beijo para ti. A Renata está perguntando, por que na CPB temos os 4 cantos? Por que saudá-los no início da gira? Perfeito. Nós acreditamos que o nosso universo, ele é fundamentado, além dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ele também é fundamentado pelos 4 elementos da natureza. Então, no planeta, né, no nosso universo, nós somos conduzidos pelos 4 elementos. Nós somos conduzidos pelo elemento fogo, somos conduzidos pelo elemento ar, pelo elemento água e pelo elemento terra. Então, na nossa casa, nós fazemos a fundamentação desses elementos, pois na nossa visão, eles são fundamentais para a existência humana. Visto que o mundo é composto praticamente 70% de água, nós temos o elemento terra que nos dá a nossa sustentação, o elemento fogo, o elemento ar, nós dependemos desses elementos para a nossa sobrevivência. Então, são elementos indispensáveis. Por isso, os fundamentamos dentro da nossa casa. Ok? O Alexandre está perguntando, como seria a dinâmica de energia entre Congá e Tronqueira? Por que um dentro do sagrado e o outro na porta? Por que não os dois juntos? Perfeito, Alexandre. Voltando um pouco na explicação que eu dei lá atrás, lembra que Exu, ele é o guardião, ele é aquele que faz a proteção e a guarda, e Exu é quem fala em nome dos orixás, é o pé dos orixás. Então, de uma forma direta, nós temos Exus firmados no Congá, visto que os Exus são os pés dos orixás, né? São os Exus que fazem esta comunicação mundana. Então, você pode não presenciar fisicamente alguns apetrechos de Exus em alguns congás, mas certamente, energeticamente, eles estão lá. Então, a gente faz uma parte fora por conta desta guarda, porque Exu, vou dar um exemplo para ti. Você tem seguranças dentro de uma casa noturna, fora e dentro. Alguns tomam conta da parte interna da casa noturna e outros da parte externa, para que não ocorram situações desagradáveis também, né, na parte externa dessa casa noturna. Só fazendo uma analogia, obviamente. A mesma coisa dentro do terreiro. A gente tem a tronqueira, que seria essa guarda externa deste ambiente, e nós temos a guarda interna. Em alguns terreiros não é visível este vínculo de Exu no Congá, mas energeticamente certamente estão, visto que o Exu é o pé do orixá. Então, se você tem um orixá firmado no teu Congá, certamente Exu está ali, porque ele é o pé, é quem dá a sustentação a essa raiz do orixá. Ok? Um abraço.
O Michel está perguntando como proceder com a mediunidade na infância. Vamos lá, Michel. A gente tem alguns termos populares, né? Que a gente fala. Cada um no seu quadrado ou cada macaco no seu galho. Existem crianças que trazem uma predisposição mediúnica na sua infância? Sim. Existem diversos e inúmeros relatos, e através de pesquisas também, que a criança até aproximadamente de 6 a 7 anos, ela tem um vínculo muito próximo à espiritualidade. Ela tem, vamos chamar o nosso terceiro olho, né, que é o nosso olho espiritual. Dizem que de uma criança, de um ser recém-encarnado, esse chakra, esse olho espiritual, ele ainda está aberto. Então a criança, ela consegue ter um vínculo com o espiritual muito mais evidente, de uma forma muito mais consistente. A partir dessa idade, normalmente, essa intensidade, essa intensificação vai se diminuindo. Ou seja, esta criança que vai começar a se tornar uma adolescente, vai vivenciando mais a realidade mundana, mais a realidade terrestre, né, terrena. Então, geralmente acontece dessa forma. Se mesmo assim a criança com 8, 9, 10, 11 anos, ela continua com esta intensidade, cabe a uma entidade espiritual trabalhar para que esta mediunidade seja controlada. Vamos dizer, seja, eu não gosto da palavra segura, vamos segurar essa mediunidade, vamos amarrar. Não, mas que ela seja controlada, até que esta criança que passa a ser um adolescente, comece a ter o seu próprio livre-arbítrio e consiga ter domínio sobre as suas ações e os seus atos. Até porque ela também precisa escolher se esse é o caminho que ela quer seguir ou não. Isto não impede de crianças, de pessoas, né, de crianças estarem ou vivenciarem a vida de um terreiro. Eu conheço terreiros que tem crianças de 4, 5 anos que vão para Corimba, querem tocar o atabaque, que correm dentro dos terreiros, mas para desenvolver essa mediunidade, é importante que ela já esteja num princípio minimamente na pré-adolescência. Antes disso, não é recomendado, até porque ela ainda não tem o livre-arbítrio e o comando de seus atos para decidir o que ela quer para ela. Lembrando que nem todos os médiuns vão, num determinado momento, querer trabalhar na Umbanda. Existe o livre-arbítrio. O médium pode querer ou não desenvolver essa mediunidade. Isso é muito importante. Pessoal, ó, nós estamos chegando a 1h30, 1h30, 1h40. 1h30 minutos desta primeira live, dessa primeira experiência. Então hoje a gente vai responder mais uma pergunta. E já temos anotadas uma série de perguntas que já fizeram para a próxima live, para a próxima transmissão. Então a gente já tem algumas outras perguntas que a gente vai segurar para as outras transmissões. Senão a gente debate tudo num dia só e acabam. Quer dizer, as perguntas nunca vão acabar, mas vamos lá. A Adriana Ayad está perguntando como funciona o Ipori. Perfeito. O Ipori, Adriana, a gente entende como sendo o estudo do nosso Ori, o estudo da nossa coroa. O africano, o povo Yorubá, ele entende que o nosso sistema universal é composto por 9 Oruns, 9 céus. E que cada céu, cada Orum, é representado por um Odu, que significa tendência, caminho ou possibilidade. Então nós acreditamos dentro do nosso terreiro que quando nós viemos para a Terra, para o Aie, nós viemos com 9 energias assessorando a nossa existência, que nós chamamos da nossa coroa, do nosso Ori. Então nós acreditamos que a gente vem acompanhado de 9 energias, de 9 Odus, que não significa necessariamente 9 orixás diferentes.
Dentro dessas 9 energias, os orixás até podem se repetir, não há problema. Mas nós trazemos dentro da nossa coroa 9 vibrações, 9 odus, 9 caminhos, 9 possibilidades. Cada uma com uma nomenclatura, cada uma com um propósito e cada uma com um orixá regendo este odu, este caminho. Mas como eu disse, nada impede que uma pessoa traga Ogum em 4, 5 odus. Nada impede que traga um só odu. Dependendo do orixá, ele só pega um odu. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É um tema muito complexo, mas só para você entender. Oxum, por ser a rainha do amor próprio e do tesouro, a Oxum ela não aceita ser segunda, ela não aceita estar em segundo plano. Então, no caso de Oxum, ela só vem em primeiro lugar, ou seja, como mãe de cabeça. Ou ela vai vir como a tua essência, ou como a tua missão, que seria Eledá Ojuntó. Então, Oxum ela vai vir só como mãe de cabeça. Se ela não vier nesta energia, neste Odu, ela não vem em mais nenhum dos outros 7 auxiliares. Então, ou ela vai vir como Eledá ou como Juntó. Não vindo nesses, ela não vem nos outros 7. Ok? Mas é um tema mais complexo que talvez tenhamos que abordar aí com um pouco mais de tempo. Ok? Na semana que vem, pessoal, já vamos deixar pré-estabelecido e pré-organizado. Na próxima quinta-feira, faremos uma nova transmissão ao vivo. No mesmo horário, às 20h45. E vocês podem acompanhar na página da Casa de Pai Benedito, que é por onde vocês estão acompanhando agora. Depois, esses vídeos também, a gente vai conseguir, só um minuto pessoal, que eu estou falando aqui com a minha assessora para assuntos aleatórios, a gente vai conseguir transformar esse vídeo no YouTube, Patrícia? Eu acredito que sim. Vamos tentar também transformar esta transmissão num vídeo do YouTube e a gente coloca lá também no canal Soldados de Umbanda. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Curtam, se vocês gostaram, curtam, compartilhem. É muito importante que, se vocês gostaram, que a gente perpetue essa prática, essa tradição e essa raiz. Como eu disse no início, a Umbanda é fundamentada na oralidade, por isso que a nossa palavra dentro de um terreiro tem muito poder. Por isso que o africano acredita que o nosso hálito ele tem muito poder, que através da oralidade é que se fundamentou a nossa religião. Então, se vocês gostaram, apertem aí o botão curtir, comentem, compartilhem. E na quinta que vem estaremos aqui no mesmo horário, às 20h45, falando de outros temas do nosso dia a dia da Umbanda, ok? Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Saravá para quem é de Saravá e muito axé a todos. Muito obrigado. Marcos Paulo, dirigente espiritual da Casa de Pai Benedito de Angola.